Olá, meu nome é Fran Sérgio e agora a gente vai fazer um segundo exemplo de como cotar usando o AutoCAD. Bom, vamos usar aqui então a nossa flange, que a gente fez alguns vídeos atrás, para poder fazer as cotas, né? Para a gente aprender um pouquinho sobre cotas aqui no AutoCAD. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo layer, que eu não tenho ainda um layer de cotas, então eu vou criar um layer novo, que eu vou chamar de cotas. Vou colocar na cor cian, é uma linha contínua mesmo. E eu vou começar a cotar, da mesma forma que a gente viu no vídeo anterior. Venho aqui, clico em linear, seleciono aqui onde eu quero fazer a minha medida, por exemplo, essa distância do centro da flange até o centro do furo, é uma distância importante, e vou colocar aqui. Mas eu esqueci de mudar o layer. Então, como é que eu faço? Lembrando, a gente seleciona, vem aqui, muda para cota, né? Muito bem. Mas percebam as características da minha cota, né? Está de acordo com o que eu quero? Se não, eu lembro mais uma vez, a gente vem aqui em Annotate, aqui no cantinho Dimension Style, vem aqui em Modify e eu posso alterar esses parâmetros, tá? Por exemplo, aqui em linha, eu posso aumentar a distância da linha depois da seta, eu posso, por exemplo, colocar 1,5 milímetro. Aqui a distância entre a linha de chamada e a peça, eu vou colocar 1,5 também. Ok. Aqui em texto, eu vou aumentar o texto para 3,5 milímetros. E a distância entre a linha de cota e o texto, eu vou colocar aqui 1 milímetro. Dessa forma. E ok. E close. Então aqui ele já fez as alterações para a gente. Tá? Então agora eu posso dar sequência aqui. Bom, as cotas lineares aqui, né, elas são meio limitadas a algumas partes aqui da minha peça. Por exemplo, essa distância aqui, tá? Eu posso utilizar também para medir essa distância daqui, ó. Presta atenção para não pegar a linha da Shura, tá? Essa distância daqui até aqui, que também tem 45. Mais uma vez, não mudei o layer, escolho o layer aqui. Agora, para não ter dúvidas, venho aqui, mudo o layer dessa forma. A espessura dessa peça aqui, né? Também posso definir. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, olha, daqui até esse ponto, eu tenho 20 milímetros de espessura, esse disco. Então, aqui algumas medidas relacionadas a cotas lineares. Tá? Bom, só que agora, nesse exemplo, a gente tem alguns círculos, né, que a gente tem que medir, alguns diâmetros, ou raios, né? Então eu posso vir aqui, na setinha do lado da cota linear que a gente está usando, venho aqui e seleciono diâmetro. Quando eu faço isso, e eu clico no círculo, eu defino o seu diâmetro. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar essa cota aqui, eu sei que o diâmetro desse círculo é 120 milímetros. Simples assim, tá? O furo aqui, eu também posso colocar o diâmetro do furo. Eu venho aqui, seleciono. Eu tenho a opção de colocar do lado de fora ou do lado de dentro aqui, tá? Tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou colocar do lado de dentro. Dessa forma aqui. Mas o que acontece é que em alguns casos, por exemplo, se eu, talvez não nessa peça, mas vamos supor que eu não queira fazer a dimensão desse diâmetro aqui nessa vista, eu queira fazer na vista lateral. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, seleciono o linear, venho, utilizo o linear e coloco aqui. Poxa, mas
apareceu 60 ali, não apareceu diâmetro 60. O AutoCAD não sabe que isso daqui está relacionado com esse diâmetro. Então, nesse caso, a gente vai editar a cota. Como assim? Não é a cota real? Sim, é a cota real. A única coisa que a gente vai fazer é colocar o símbolo de diâmetro. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, na frente do 60, vou digitar porcentagem, C. Quando eu faço isso, aparece o símbolo diâmetro. Agora eu posso clicar fora aqui e vai aparecer aqui como diâmetro. Ou seja, a pessoa que olhar esse corte vai saber que essa medida aqui corresponde a um diâmetro de 60, que consequentemente é esse diâmetro aqui. Tá? Poderia colocar ele aqui também, né? O que não é correto é fazer isso. Tá? Por exemplo, vou colocar 2 indicações iguais aqui, diâmetro 60 e diâmetro 60. Não precisa, ou coloco uma ou coloco outra. Vocês estão vendo que fica meio confuso aqui, né? Então eu vou tirar essa daqui e vou deixar só aquela na vista lateral esquerda. Bom, outra característica de linear que a gente tem aqui, ó, é essa espessura daqui até aqui. Então eu posso colocar daqui até aqui. Eu tenho uma espessura de 12,5 milímetros. Eu posso fazer isso aqui. Não ficou uma cota muito agradável aqui, porque melhor seria se ela ficasse para fora, porque ela está passando bem no meio de uma linha, de uma aresta aqui, então não está muito interessante, tá? Mas é uma característica do AutoCAD, então eu vou deixar dessa vez. Mas percebo que não é uma cota adequada, tá? Outra que é importante a gente fazer é esse raio aqui, esse arredondamento. Então eu venho aqui, olha, seleciono raio, clico aqui e indico o raio, dessa forma. Pode ser que esse corte esteja atrapalhando aqui, então eu vou dar um move aqui, mover ele um pouquinho para baixo, para o lado, dessa forma aqui, para não atrapalhar meu desenho. Bom, outra coisa é o seguinte, está faltando aqui, a gente cotar o chanfro, né, e os furos aqui com rebaixos. Eu posso fazer da seguinte forma, eu vou vir aqui nessa função, que é o Ladder, seleciono, clico aqui, por exemplo, aí eu vou desligar o ortho, é uma das poucas vezes que eu vou desligar, que eu quero uma linha inclinada. Vou clicar aqui e vou escrever 4 furos, porcentagem C, 10 milímetros. Então, agora eu já sei que eu tenho 4 furos com 10 milímetros. E eu posso colocar aqui também, eu tenho rebaixo, são 4 rebaixos de 25. Então aí agora eu vou dar um Enter, eu vou escrever aqui embaixo, porcentagem C, 25 por, aí eu quero X minúsculo, 5 milímetros. Então eu sei que eu tenho um rebaixo com diâmetro de 25 e uma profundidade de 5 milímetros. Tá? Então, com isso, eu consegui fazer a indicação. Eu não preciso botar o diâmetro de todos aqui, né? Eu posso fazer dessa forma. E aqui eu posso usar o ladder também para informar esse chanfro. Então eu posso puxar aqui e colocar, vamos ver, talvez aqui. Se não ficar adequado, a gente tira ou acerta a posição dele. Vamos ver aqui como é que vai ser. Ele é de 6,25, se eu não me engano. Aqui a gente coloca vírgula, tá? Por 6,25. Então, dessa forma. Não ficou legal, ficou ali pegando. Então, o que eu faço? Eu clico aqui, vou nos gripzinhos e tento achar uma posição que seja adequada.
tá? Se não ficar bom aqui, eu posso tentar fazer do outro lado. Eu acho que não ficou bom aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui para cima, tá? Para isso, eu vou tirar essa cota daqui. Vou de novo aqui fazer essa indicação aqui. E vou colocar ele aqui assim. Tome cuidado para não ficar 45 graus aqui, para não confundir com chanfro, né? Não é interessante. Então, a gente tenta achar uma posição aqui mais adequada. Aqui, por exemplo, né? 6,25 por 6,25. Então, eu sei que é um chanfro de 6,25 por 6,25. Mas como eu tirei aquela cota ali de baixo, aquela cota que estava ali de 45, né? Eu vou colocar ela novamente, porque ela é uma cota importante. Ela vai me dar a posição dos furos. Como a peça é simétrica, então isso aqui é um eixo de simetria também, né? Eu sei que a distância daqui para cima também é 45 milímetros, ou seja, tem um raio de 45 milímetros onde estão distribuídos esses furos, tá? E o ângulo entre eles é 90 graus. Quando é 90 graus dessa forma, a gente não precisa indicar o ângulo, tá? Eu não preciso colocar aqui. Então, dessa forma, se eu entregar para uma pessoa que vai construir essa peça, ela vai ser capaz de identificar todas as dimensões que estão precisando. Se você achar necessário, às vezes, você pode indicar a profundidade aqui, esse diâmetro, mas como já foi colocado aqui, não há essa necessidade. Ok? Bom, então é dessa forma que a gente vai cotar raios e diâmetros. Ok? Chanfros. Furos onde eu tenho mais do que um, né? Eu tenho uma repetição de furos, de rebaixos ou outras informações. Ou vou precisar editar uma cota. Ok? Ficou quase legal. Eu não gostei muito dessa cota aqui e dessa posição aqui não ficou muito interessante. Talvez a gente tivesse chegar a vista lateral esquerda um pouco mais para a direita, aí ela caberia direitinho aqui. Mas tudo bem. A título de ilustração de como funciona no AutoCAD, tá ok. Certo? Bom, eu termino esse vídeo por aqui então. Espero que tenham aproveitado e até o próximo vídeo.